Sabe Aquela Música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Fala galera, começando aqui mais uma edição do podcast e programa da Rádio Mix, Sabe Aquela Música. Nós sempre contamos histórias incríveis sobre músicas maravilhosas. E hoje nós temos uma pessoa aqui maravilhosa, um sonho antigo da produção deste programa. Uma das maiores artistas do Brasil, primeiríssima prateleira da música brasileira. Sandy, que prazer te receber aqui. Obrigada. Prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui. Nós também. Fazia tempo que eu não vinha. A gente quer muito ter você aqui. Obrigada. Para ouvir suas histórias, para falar do seu repertório, das suas músicas. E hoje a gente vai falar de uma música muito especial para sua carreira, que é Pés Cansados. Ótimo. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho antes da gravação, naquele momento em que você preparava a sua carreira solo, né, você teve o término do período junto com o Júnior, e aí vamos preparar agora o momento. Como você já vinha pensando, isso já era uma coisa que você já vinha tratando mesmo ainda com a dupla, como é que vai ser? E aí depois que para em 2007 até o lançamento do primeiro álbum, como é que foi esse período? Quando a gente terminou a carreira em dupla, eu não pensava em nada o que seria depois, né? Eu sabia que eu ia seguir uma carreira solo, eu pensava que eu queria cantar, que eu queria continuar a carreira, mas não estava planejando nada ainda. Eu me dei esse direito, né, de ter essa pausa. Eu me dediquei à minha vida pessoal, terminei a minha faculdade, vou fazer faculdade de letras. Aí me casei, ainda antes de terminar, logo no final, assim, eu me casei. E aí no ano seguinte fiquei muito concentrada na minha nova vida, na minha vida pessoal mesmo, mas eu já tinha algumas músicas compostas, porque naquela época não tinha filho, não era casada, então eu tinha momentos assim de inspiração, viagens e tal. Às vezes algum momentinho de ócio criativo eu registrava algumas coisas. Eu tava fazendo aula de piano naquela época, então eu guardei esses registros. Algumas músicas eu desenvolvi, já fui desenvolvendo com o Lucas, outras com meu irmão ainda, mesmo com meu irmão, e fui guardando, assim, eu não tinha nada planejado. Aí quando era 2009, já fazia 2 anos que eu tinha feito que a gente tinha encerrado a carreira em dupla, eu comecei a de fato pensar no meu novo disco, no meu primeiro disco solo. E aí foi reunir as composições que eu já tinha e fui compor mais algumas músicas. Então eu fiquei com 17 músicas, deixei músicas sobrando para depois escolher. E aí, em finalzinho de 2009, eu comecei a fazer a pré-produção. Fazer os arranjos e tudo, ensaios e tal. E só em 2010 que eu lancei. Então foi um momento ali mesmo de um período sabático, vamos dizer assim. Entendi. Mas era necessário também tirar algumas coisas da frente, para que também você estivesse tranquila para trabalhar todo o seu repertório. Enfim, também acho que você... Era um momento de me descobrir enquanto artista solo, né? Eu não sabia quem eu seria. Foi um momento assim de bastante busca, bastante autoanálise, de olhar mesmo pra dentro e entender quem eu era, porque na carreira com meu irmão, nós éramos uma dupla, eu era 50% daquela dupla, então tudo passava pelos dois, até o estilo musical, né? Sim. Era sempre aquela coisa, tipo, o que me agrada, o que eu gosto e aquilo que agradava o meu irmão, o que ele gostava e tal, e a gente fazia esse bem bolado, a gente misturava isso e fazia né, a nossa música, o nosso estilo. E quando eu fui ser artista solo, eu era 100% das decisões de tudo. O gosto era só o meu. Então eu fiquei muito assim, quem sou eu, né? O que eu mais gosto? Tanta coisa que você já tinha vivido, né? Já era uma veterana na música. Na música, mas era muito jovem ainda. Eu gravei o disco, meu primeiro disco eu tinha 26 anos, lancei com 27. Então, eu já tinha vivido muita coisa. Era uma caminhada já muito longa, porém ainda com muitos sonhos, com muita coisa pra desbravar, né? Ainda mais num momento tão diferente como seria depois de 17 anos de carreira com meu irmão e mais 2 anos de período sabático, eu tava começando de novo, né? Então é bem peculiar, isso é bem doido pensar assim. É verdade. Tem um artista que eu gosto muito, que é o Jimmy Cullen. Eu amo. Amo. Nossa, eu adoro ele. Ele é maravilhoso, genial. Gênio. Eu lembro de uma entrevista dele quando ele gravou a música tema do filme Gran Torino. Do Clint Eastwood. Que legal. E ele falou o seguinte, eu não sei se eu vou lembrar bem das palavras, mas a ideia era bem próxima a isso. Ele falou que ele se sentia, na verdade até ali, ele falou assim, cara,
eu escrevia músicas e eu sabia que eu poderia escrever músicas, que eu gostava de escrever músicas, mas eu não conseguia dizer que eu era um compositor. Nossa. Então, ele falou, quando eu fiz o tema do Gran Torino, porque o filho do Clint Eastwood, ele é músico de jazz. Ah, bacana. O Kyle. E ele acho que se conheceram aí nesse circuito de jazz. Enfim, aconteceu dele trabalhar com o Clint na trilha do filme. Entendi. E ele falou, quando eu fiz aquela música, Gran Torino, eu senti que eu era... Que eu poderia fazer alguma coisa de verdade. Foi ali que eu comecei a me sentir um compositor. Até então eu não conseguia falar isso. Sei. Transferindo um pouco isso pra você. Porque isso é uma coisa que eu, como não escrevo música, não sou um artista, mas como é que um artista... Isso é uma coisa sensível. Quer dizer, você consegue entender exatamente o que é você realmente se sentir um compositor. Sim. Ou uma pessoa que escreve... Diferente de uma pessoa que escreve músicas, como aconteceu com o Jamie Cullum. Eu acho que, assim... Eu tava ensaiando isso já fazia bastante tempo. Ensaiando não, né? Tava fazendo muito pra valer, porque eu já compunha com meu irmão. A gente já vinha... Teve a partir do disco... O primeiro disco que teve muitas composições minhas foi 2000... A primeira composição foi com 14 anos. Mas depois, em 2003, a gente lançou um disco chamado Identidade, que já tinha 7 músicas da nossa autoria. Então eu já vinha compondo bastante. Eu estava fazendo faculdade de letras. Então o que aconteceu ali foi que eu comecei a ficar mais exigente com as minhas composições. Porque eu passei a ter mais ferramentas para isso, para me analisar mesmo do ponto de vista mais técnico. E eu fui ficando mais exigente e tal. E aí dá uma travadinha, assim, quando a gente, né, pensa nessa coisa mais profissional e tal. Porque sempre foi assim, tipo, eu anotava os meus sentimentos no papel e aí a gente via se dava pra transformar em música. Mas eu fui tentando me levar cada vez mais a sério. E aí, quando eu fui compor pro meu primeiro disco solo, foi muito diferente, porque aí era um trabalho inteiro autoral. E não só, assim... as composições, mas assim, o estilo que seria só o meu, as produções, né, a produção musical, qual era a roupagem que eu ia dar pra tudo aquilo. E graças a Deus eu tinha gente do meu lado que pôde me ajudar muito. Inclusive, eu até no primeiro disco mesmo, eu ainda chamei o meu irmão, porque eu gostava muito do trabalho dele como produtor musical da banda. E foi um exercício muito interessante, porque ele teve que se descolar daquele lugar que era o dele anterior, né, de produzir pra nós dois, pra produzir só pra mim. Ele coproduziu com o Lucas, que também tinha feito faculdade de música, era um cara que tá na música desde os 2 anos de idade, tinha muita ferramenta e sabia muito me traduzir como cantora, como artista. Ele tinha elementos pra me traduzir em música. E aí ele, junto com meu irmão, fizeram um trabalho muito lindo de olhar pra mim, quem eu era, o que eu queria expressar enquanto artista. Eles me ajudaram bastante nesse primeiro momento e eu fui criando mais confiança pra virar de fato a artista que eu tava me tornando ali. Entendi. E aí a gente chega a Pés Cansados. E aí como que você ali traduziu na letra aquilo que você estava sentindo, aquele momento em Pés Cansados? Como é que foi? Como é que você vinha construindo isso? Essa música, ela exemplifica bem aquilo que eu estava falando sobre o Lucas olhar para mim e saber me traduzir, me ajudar a me traduzir em música, porque a gente conversava muito, a gente sempre conversou muito, e ele sacava o que estava se passando dentro de mim, quais eram as minhas sensações, meus sentimentos em relação à carreira solo, as minhas inseguranças, meus medos, minhas vontades, minha ansiedade por aquilo. E ele captou muito dessa essência e ele começou a escrever Pés Cansados. A música começou a partir dele. E dali eu continuei, né? A gente continuou junto. E teve um dia, eu me lembro, a gente estava morando ainda no nosso primeiro apartamento, e a gente tinha um estúdiozinho bem pequenininho lá dentro. E aí ele me chamou, falou: canta, eu fiz essa base aqui, canta o que vier na sua cabeça, tenta cantar alguma melodia solta aí da sua cabeça dentro dessa harmonia. Nananã, assim, faz um nananã, eu nananã. E já fui cantando mais ou menos, criando na hora, assim, improvisando mesmo aquilo que foi o embrião da melodia dessa música. E aí ele me mostrou a ideia de letra
baseado nos meus sentimentos, como eu estava falando ali, diante daquela novidade da minha carreira solo, né? Então, os mesmos pés cansados voltam pra você, quer dizer, voltam pra você música, minha carreira, sabe? Que incrível. Então, isso. a gente foi desenvolvendo a letra a partir disso, dessa primeira ideia. Foi muito, muito legal, assim, foi... E eu lembro que essa foi... Eu tava falando com a Gi no ao vivo, né? E ela perguntou se a gente tem ideia de quando uma música vai fazer sucesso, o que um artista sente, se dá pra saber. Essa música me bateu fundo de um jeito que eu, logo no começo, pensei, nossa, será que vai ser um single? Essa música bate tão fundo em mim. Eu acho que as pessoas podem sentir essa verdade, sabe? Porque eu acho que isso é um fator que contribui para uma música fazer sucesso, quando tem muita verdade nela. Não é só isso, não tem fórmula, é um monte de coisa que não tem como medir, é bem subjetivo mesmo, essa coisa do sucesso, eu realmente acho que é bem subjetivo. Mas eu acho que existe um pouco isso, assim, quando a coisa tem muita verdade, ela chega para mais pessoas. Ah, não tem dúvida. E acho que todo mundo pegou ali na hora, entendeu exatamente, né? Qual era o sentimento. O sentimento, o que você queria dizer naquele momento da sua carreira. Tem uma história que, enquanto você estava falando, estou lembrando de uma história. A música I Will Always Love You, da Whitney. É uma música da Dolly Parton. Né? Antiga. Ela gravou em 70, comecinho dos anos 70. E é uma música que fala de uma separação também, né? Sim. Porque ela tinha um parceiro dela de anos, ela fazia um duo, que eu esqueci o nome do parceiro dela. Porter, alguma coisa. E é uma música é um farewell, um farewell song, né? Que ela fala, se eu ficasse, eu só iria te atrapalhar, começando quando ele... Aí ela fala, então eu vou embora... E vou lembrar de você durante a caminhada, enfim. E vou te amar pra sempre. E vou te amar pra sempre, né? Coisa. Então tem também tem essa verdade. A música é um grande sucesso, uma música maravilhosa. Maravilhosa. Uma das coisas mais lindas que a gente já ouviu. Transcendeu públicos, gerações, países, né? É uma coisa fenomenal. E também é uma música que carrega essa verdade de um momento, da carreira, da vida da Dolly Parton. E assim, não é por isso, eu ia dizer, por isso que eu sempre... Não é verdade. Eu só sei fazer assim. Eu só sei escrever música e fazer tudo que eu faço. Os meus shows, como eu planejo, projeto, como eu bolo tudo que tá acontecendo comigo. Eu preciso me colocar inteira, eu preciso olhar pra mim e transmitir verdade nisso. Eu só sei fazer desse jeito. Não tem outro jeito. Não tem. Porque e ainda mais assim, que quando a gente... Eu tô falando tudo isso e parece uma coisa meio piegas ou meio clichê, parece que eu tô falando uma coisa motivacional, inspiracional. Não é. Eu tô falando pura verdade mesmo, assim, abrindo meu coração. Eu acho que até quando a gente erra, quando a gente faz uma coisa que não dá certo, que não tem sucesso, não tem êxito, é muito mais fácil se aquilo foi feito acreditando, aquilo sendo uma verdade. Porque você bate no peito e fala, ok, pelo menos eu tentei, eu acreditei, eu fiz aquilo que eu tava com vontade de fazer, aquilo era real pra mim, não deu certo, mas ok, vamos seguir, pelo menos eu me realizei de alguma maneira. Agora quando você faz só o que os outros querem, o que você acha que você tem que fazer pra agradar os outros e tudo mais, fica muito mais difícil. Imagina se um negócio desse dá errado e depois você fala, poxa, eu escutei o fulano, escutei as pressões todas que vêm de fora e agora eu tô aqui, me ferrei. E não era nem o que eu queria, na verdade, né? Então, assim, por todos esses motivos, eu acho mesmo que a gente só tem como se apropriar daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que a gente coloca no mundo, quando existe verdade mesmo. Não tem jeito. Eu me alinho completamente com o seu pensamento, porque e é isso que torna o artista tão especial, né? E inspirador. Porque quantas pessoas, a gente fica imaginando, você contou a sua história em Pés Cansados. Pois é. E quantas pessoas que pegam essa mesma letra, trazem pra realidade dela, seja ela qual for. Leem conforme aquilo que elas sentem, Porque só uma música com muita verdade vai tocar, tá falando, foi feita pra mim, pro momento que eu tô vivendo, pra minha vida, que é uma coisa completamente diferente. Outra história, porém se encaixa de uma outra maneira. Você já conviveu muito com as pessoas falando sobre isso? Já. Já. Tem algumas músicas que as pessoas interpretam de maneiras tão distintas que eu fico surpresa e eu fico fascinada de ver. É muito bonito como as pessoas se colocam, projetam e se identificam de
maneiras muito peculiares e muito especiais. E é lindo poder tocar as pessoas dessa maneira, de formas tão diversas, que a gente às vezes nem imaginava quando a gente compôs, né, aquelas músicas, e ver como aquilo faz sentido para elas de alguma maneira, e como pode ajudar em alguns momentos, como pode inspirar em alguns momentos, então, ou como pode ajudar a curar certas feridas, sabe? Sim. E tudo isso vem de um lugar assim muito profundo, de sentimento mesmo, daquilo que tá mais escondido dentro de cada pessoa, né? E só que é tudo numa mesma sintonia, esses universos todos ali vibrando naquela sintonia daquela música, naquela vibração. Então é meio mágico, assim, é muito bonito. Eu acho também que é muito mágico isso. E como isso bate em cada um, como cada um percebe. Você falou, cada um dá uma interpretação própria, né? A sua própria leitura daquilo, de como faz sentido pra ela, sabe? Muito, muito bonito. Uma história que eu já contei aqui, já conversei com alguns artistas a respeito. Eu gosto muito dela, na verdade. Primeiro porque trata de uma banda que eu adoro, que é o Pearl Jam. Ah, que legal. E um compositor que eu admiro muito, que é o Eddie Vedder. E ele conta em Alive, que é um dos grandes clássicos do Pearl Jam, a história é uma história muito triste, na verdade. Que ele, no dia que o pai biológico dele faleceu, é que ele soube que ele tinha um pai biológico. Nossa, que forte. Então isso. foi uma coisa tipo, a mãe dele falou assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, a pessoa que você acha que é o seu pai, e ele fala isso na letra, não é o seu pai ele faleceu. Nossa. Né? E aí ele fala, ele conta, relata isso, e o refrão que ele fala, I'm still alive, pra ele é como se fosse uma maldição. Nossa. Então assim, apesar de tudo isso acontecer, né? E eu estou vivo, né? Assim, quase como falando, eu preferia não estar. Exato. Que doido isso, que doido. Só que as pessoas cantam o refrão de uma outra forma. Sim. Cantam como uma grande alegria de viver. Sim, I'm still alive. como se fosse uma celebração da vida, de estar vivo. E numa entrevista, num storyteller, ele falando sobre essa música, ele falou que de tanto que as pessoas cantam a música deste jeito, a música sumiu. Foi uma outro sentido pra ele. Outro sentido pra ele. Ele falou assim, cara, pra mim, eu me libertei daquilo. O público ressignificou a música pra ele. Ele falou exatamente isso. O público ressignificou. Eu consigo cantar essa música de outro jeito hoje. Que lindo. Né? E é isso. Olha. Você joga a música pras pessoas e aí vê o que acontece, né? Sim, que lindo isso. Amei, sabe? Eu não sabia disso. Isso é uma história que eu acho muito bacana, porque eu gosto muito da música também. Sou fã da banda, aquela coisa. Mas eu acho a história pra gente ilustrar isso, né? De como cada um recebe uma canção. Isso. Né? Interpreta, lê, sente. Particularidade no seu mundo, do seu jeito, na sua história. Uma coisa. E quando você começou a cantar música mesmo, no palco, nos shows, como é que você se sentiu? Pés Cansados? Essa música foi a primeira música que eu cantei no primeiro palco que eu pisei na carreira solo, assim, no palco que eu digo show, né? E aí foi inevitável, eu chorei. Nossa. Chorei muito. Meu primeiro show foi no final de 2010 em Curitiba, me lembro até hoje. E eu não sabia o que esperar daquilo, eu tava tão nervosa. Eu falava, meu Deus, como é que vai ser estar sozinha no palco pela primeira vez? Nossa, que loucura isso, com tanta experiência, com tanta vivência, plateias, milhões de pessoas. Sim, e ainda era um salto no escuro, né? Eu me sentia, como eu falo nos meus shows às vezes, eu me sentia à beira de um precipício, assim, prestes a me jogar. E me joguei, e que bom que eu me joguei, porque eu encontrei muita coisa linda, muita coisa boa. Então, a maneira como o público me abraçou naquele momento em que a música começou, eu comecei a cantar, me trouxe um mar, assim, de sensações, de emoções, de energia mesmo, assim, que eu transbordei, né? Transbordei em lágrimas, não teve jeito. E eu lembro, assim, muito, até hoje, assim, lembro claramente de como eu me senti naquele momento. Foi muito... Eu realmente ilustrei a letra da música, tipo, tava voltando pra casa, sabe? Os meus pés cansados estavam voltando pra minha casa. Eu não consigo nem imaginar o tamanho e a coragem também de você começar o show com ela, né? Sim. Também. É muita exposição, né, na verdade. A gente vive muito com isso. O artista tem esses dois movimentos de se recolher, de tentar ter uma vida própria, né? Longe da mídia, longe do público, longe do que é público, né? No sentido de que uma vida privada, né? Uma vida que é só nossa, a gente se recolhe e a gente se mostra, a gente se expõe. E a gente precisa dessa dinâmica pra gente continuar firme, assim, fazendo
essas nossas escolhas de estar no palco, de se mostrar, de cantar. A gente precisa das duas coisas. Então, é um movimento aí sempre de onda, né? De vai e volta. E é lindo poder voltar pro palco, é lindo voltar pro público, é lindo ter esses momentos, assim, de muita conexão mesmo, que emocionam de verdade, assim. Alimentam, na verdade. Alimentam a alma da gente, Sim. E pra você compor, você precisa estar mais tranquila? Ou você consegue, no meio de uma rotina ou de momentos mais atribulados, mexer com composição? Ou não, prefiro estar na minha, e aí eu paro e vou compor. Isso é uma coisa complicada, bem complexa mesmo, porque eu prefiro 1000 vezes, e vem de uma maneira muito mais fácil e espontânea, quando eu tô no ócio criativo, né? Por isso que chama ócio criativo, porque facilita muito a gente, né, tá quietinho, tá num momento de mais tranquilidade para poder se conectar, assim, e se inspirar e poder... É um momento contemplativo, né? Contemplar a vida, os sentimentos, as coisas que existem, as nossas experiências, as experiências das outras pessoas e tudo que a gente vai reunindo de material aqui enquanto a gente observa o mundo, enquanto a gente está no mundo, para poder reunir isso em algum lugar aqui nessa nuvem, né? Nesse iCloud. E poder depois colocar isso, traduzir isso, transformar isso em música. Mas depois, quando a gente tem uma carreira assim que anda muito, que é toda muito planejada e vai acontecendo, e a gente tem filho, e a gente é dona de casa, e a gente tem toda uma vida muito cheia, né, em todas as áreas, assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje eu preciso arrumar esses momentos, preciso arranjar esses momentos para parar e compor. E é muito raro poder só deixar fluir na hora que a coisa vem. Porque eu tô sempre com muita coisa na cabeça, sempre. Mesmo quando eu não tô em turnê, eu sou mãe, gente. Eu sou dona de casa, eu tenho tudo isso na vida. Então, não tem espaço muito, assim, vazio ali pra gente ter esses momentos. Então, hoje em dia, né, depois que eu tive filho, eu marco hora pra compor. Infelizmente, eu dou uma pausa na agenda mesmo, de fato, ali na rotina de trabalho, de vir aqui fazer programa de rádio e fazer show. Dou essa pausa na agenda de trabalho. Planejo, assim, o que vamos fazer com o nosso filho. Vovô e vovó podem ficar com o hotel e tal. E aí a gente marca a hora no estúdio. A gente vai pro estúdio, fica lá, pega o violão ou o piano. Eu pego um caderninho de composição, ou às vezes meu próprio celular. E assim, no que a gente pode falar. Entendi. E aí a gente tem que dar esse start de maneira manual, vamos dizer assim, né? E rola. Sabia que rola? Você montou uma rotina, né? Quer dizer, tá confortável pra você trabalhar desse jeito. Acabou funcionando. Não é o ideal, mas acabou funcionando. E às vezes, né, eu e o Lucas, mas por o ideal exemplo, acaba sendo o que funciona, o que funciona, exatamente. Pronto. Muitas vezes eu tenho esses meus momentos, sei lá, sozinha à noite. A noite é o melhor momento, né? Porque o mundo fica quietinho. Sim, é verdade. E aí, às vezes tô lá, assisti uma série, tô quietinha, tô aqui na internet, olhando coisas e tal. E aí eu paro, vejo alguma coisa, eu penso em alguma coisa que me inspira, ou ouço alguma música, ou vejo alguma coisa num filme que me inspira, e aí eu pego e anoto uma ideia. E às vezes, nesses momentos que eu marquei com o Lucas no estúdio, eu pego essa ideia que já foi anotada anteriormente e falo, olha, eu tenho essa ideia aqui, assim, assim. Às vezes, quando eu começo a anotar uma ideia, já vai vindo mais ideia, e já faço um pequeno poema ali, com rima ou sem rima, mas solto ideias assim e registro. E aí, quando a gente marca essas horas pra ficar junto, compondo, eu resgato tudo isso e a gente desenvolve. Já tá organizado o assunto. Já tá organizado, já. A gente teve que arrumar um modus operandi. Já tá tudo de jeito. Que legal isso daí. E você consegue... Desculpa, às vezes a gente marca pequenas viagens, assim como pras montanhas, por exemplo. Tem um lugarzinho romântico que a gente gosta muito de frequentar. E acho que na carreira solo, as minhas melhores músicas, as que eu mais gosto de ter composto, nasceram lá, nesse lugar. Olha só, que legal isso. Mas aí é realmente ócio criativo. Por mais que tenha sido provocado por nós, a gente marcou essa viagem, a gente reservou o hotel, a gente vai, mas quando a gente tá lá, e vivendo no meio da natureza, nas montanhas, no friozinho, é mais fácil a inspiração vir. Você também não se obriga a nada, né? Você vai de boa. Se sair, saiu. Se não saiu, não saiu. Bem, tá tudo certo. bem. E você consegue ter... Tá bom, vamos gravar a música ou as músicas. Você consegue finalizar até ali, ou quando chega no estúdio, você fala, pera um pouquinho,
Acontece muito. Tem mais uma coisinha aqui, peraí. Sim, acontece muito da gente terminar a música, mas eu não ficar 100% satisfeita. E pensar, tá faltando alguma coisa aqui nessa música. E aí, às vezes, lá no estúdio, quase na hora de gravar, a gente muda alguma coisinha e fala, e agora encaixou. Mas isso sempre, assim, desde que eu ainda cantava com meu irmão, muita coisa acontece, assim, no estúdio mesmo, na hora que já tá quase tudo pronto. Entendi. Vou te perguntar uma coisa, qual é o seu signo? Aquário. Aquário com touro. Olha, você gosta de mexer nas coisas, de mudar. Vamos fazer diferente agora ou não? Eu sou... É engraçado que eu sou aquário com touro, né? Então eu tenho essa mente muito criativa, muito agitada. Eu não paro de pensar um segundo. Mas eu tenho um lado muito racional, que é do touro. Que põe meu pé no chão. Então por isso que eu sou planejada também. Mas essa combinação é muito boa. Legal, hein? É boa porque equilibra, né? Uma coisa equilibra a outra. E o Lucas é um libriano, né? Então ele é artístico. Eu me identifico com ele. Você é libriano? Sim, eu sou libriano. Eu adoro. Meu pai é libriano. Adoro Libra. Então. E a gente se entende nisso, porque Libra também é o artístico. É muito arte, muito, né? Muito ar. Ar pra caramba. Muito ar. E arte, é muito legal isso. Que demais isso, que demais. E voltando, a gente falando de Pés Cansados, você lembra quanto tempo do momento que vocês começaram até a final, quanto tempo a música ficou pronta? Foi rápido, porque ela nasceu de... Normalmente quando uma música nasce de inspiração, ela fica pronta rápido. Fica pronta rápido. Isso é verdade. Então eu lembro que foram poucos dias, assim, a gente teve um momento no estúdio, poucos dias no sentido de que, assim, porque a gente não ficou muito tempo em cada dia nela. Então foram poucos momentos, assim, tipo, aquele momento do estúdio em que eu gravei aquela melodia ali, que seria, né, o embrião já da melodia final. Aí num outro dia o Lucas anotou as ideias que ele teve como tema, e num outro dia a gente sentou e desenvolveu esse tema. Então foi num período curto aí de dias, a gente fez todo o processo. Foi muito rápido. Ficou pronto, tá bom, não mexe. Não mexe mais, Essa a gente não mexeu mais. Que legal isso daí. Você assistiu o documentário do Clive Davis que tem no Netflix? Não. Então é muito legal. E voltando a falar da Whitney... Foi meu primeiro ídolo, assim, da música, Whitney Houston. Eu era alucinada por ela. Fala o que dela? Ela é perfeita. Perfeita. Né? Foi perfeita, né? E o Clive Davis foi o cara que descobriu ela, na verdade, né? Enfim, ele vem contando todo esse momento, essa trajetória, até que ela quis ser atriz, e ela queria muito ser atriz, e participou do filme O Guarda-Costas. Por que eu tô falando isso? Não, já lembrei. Acho que documentário. Não vou perder. E o filme ficou pronto, e o Clive Davis, que era o presidente da Arista, ele falou mas espera um pouquinho, ela não canta no filme. Vocês vão ter que mexer nisso, não posso pegar minha principal artista, o artista que a gente tá colocando ela agora, explodindo no mundo, e ela não canta no filme. Então eles refizeram. Sério? Algumas coisas pra ela cantar no filme. Falei, cara, senão nem precisa dela. Pode ser qualquer outra pessoa. E ela precisa cantar no filme. E foi o presidente da gravadora que falou isso, Clive Davis, na época. Que massa. E aí o Kevin Costner trouxe a ideia do I Will Always Love You. Foi ele que trouxe? Foi ele que trouxe. Ele falou, essa é a música, dá uma ouvida. Aí contou tudo. Que visionário. Visionário. Cara que nem era da música, nem era da música, foi ele que sugeriu. Que maravilhoso. E quem fez a produção foi o David Foster. Foi? Ele que produziu. Eu achei que fosse Simon Franklin. Eu acho que o Simon devia ser o técnico do estúdio. Talvez. Que gravou, porque eu gravei com ele. Você gravou? Depois, gravei. É muito fina. Gravei no estúdio dele. É muita categoria para Gravei no estúdio onde essa música foi gravada. Não. Juro pra você, foi muito emocionante. Não. Foi. Onde que foi? Em Los Angeles. Nossa. A gente gravou, né, um disco internacional, eu e meu irmão lá, e que foram... Ele foi produzido por vários produtores diferentes. Um deles foi o Simon Franklin, que tinha feito todo o disco do Guarda-Costas. E muitos outros, assim, de muitos artistas. Então, talvez incríveis. o Simon tenha feito todo o disco do Guarda-Costas e o David Foster produziu esta faixa. Pode ser, pode muito ser. Esse track. Pode ser. Pode ser isso daí. E o David Foster, quando ele produziu, ficou pronta a música, ele mandou pro Clive Davis em DAT, na época, assim. Sim. Quando ele recebeu a música, e o Clive Davis mexia em tudo. O David Foster falou assim, não, vou fazer uma primeira... Ele dá uma ouvida lá, provavelmente ele vai mexer, e depois eu ajusto. E o Clive Davis ouviu e falou assim, tá
ótimo. Foi por isso que eu lembrei. Tá ótimo, não mexe. Ah, que legal. Tá ótimo, não mexe nisso. Ele falou assim, não, mas eu preciso subir o solo de sax, eu preciso subir. Ele não mexe. Nossa, até a mixagem já estava pronta pra ele. Do jeito que você mandou, que fica. Legal, que legal. E a gravadora, na época, algumas pessoas ficaram um pouco encanadas, algumas pessoas, com a música, porque ela começa a capela, né? Aham. E fala assim, como que uma música começa a capela, vai estourar? Aí, olha só. Como isso vai estourar? Estourou. Então é isso, quando a música é perfeita, quando chega no ponto, que você fala que nesse cantor de Pés Cansados, não mexe, tá não bom? Mexe, tá bom. É porque é exatamente isso que tem que acontecer, Às né? vezes tem que parar. Tem gente que fala, eu não me lembro quem é, um grande artista que fala assim, música a gente, não precisa ser o Caetano, se é o Gil, é um desses. Música a gente não termina, a gente abandona. A gente abandona, chega, tá bom? Chega, não vou continuar mexer mais. mexendo. Já aconteceu de você, a gente tá falando de Pés Cansados, mas a gente quer aproveitar todo o conhecimento da Sandy, as experiências maravilhosas. De você ter uma música que você fala, putz, a música é legal, gosto dela, mas guarda ela, vou lançar mais pra frente. Já aconteceu bastante. E já cheguei a gravar músicas que eu deixei pra depois e não gravei, mas teve música que eu gravei. E já no primeiro disco, eu fiz 17, né? Então eu depois, quando fui gravar meu segundo disco, acho que umas 4 músicas dessas que estavam já compostas eu gravei no segundo disco. Umas 3 ou 4. E foram e vieram assim vieram a calhar naquele momento. Me fez sentido, assim, fez sentido pra mim não ter gravado no primeiro e ter gravado no segundo. Eu me identifiquei mais, falei, nossa, esse disco tá bom assim, com essas músicas, não quero mexer. Claro, fiz outras também, né? Era um disco que tinha, sei lá, acho que 11 músicas. Na verdade, foi um disco que eu lancei primeiro um EP com 5 músicas e depois eu completei o resto. E aí foi o disco Sim. E então tem várias composições que eram pro primeiro e eu acabei guardando. E tem uma música que foi o Lucas também que começou a compor, curiosamente partiu dele também, uma música que chama Respirar, que tá no meu disco Meu Canto, lançado em finalzinho de 2015, né? Primeiro eu lancei o ao vivo, depois eu lancei o EP com as composições inéditas. E essa música, o Lucas tinha começado em 2013. Bem antes, assim, e ela não conversou muito comigo. Ele fez só o track, assim, fez uma base, fez um pouco a harmonia dela, um arranjinho ali. E ele falou, vê se você tem alguma ideia. E eu não conseguia ter ideia pra aquela música, ela não mexeu comigo. Aí depois, como é essa coisa de momento mesmo, né? Depois, em 2015, ele resgatou, falou, quer gravar essa música? Eu falei, eu quero, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa pra ela. Ele falou, vamos mandar então, porque eu já tinha composto com... não, ainda não. Foi a primeira vez que eu compus com um parceiro que eu conheci no Superstar, aquele programa da Globo. Sim. O Daniel Lopes. E eu gostei muito dele como compositor, tal. Gostei do trabalho dele lá no Superstar. E lá no palco eu falei, eu quero compor com você. E aí o Lucas me lembrou disso, falou, vamos mandar pro Daniel? Falei, vamos. Mandamos pro Dani, ele ouviu a música, gostou e já desenvolveu uma primeira ideia. Que aí eu falei, nossa, é isso. Só que aí a gente mexeu um pouco na letra, eu acrescentei algumas coisas e aí a gente mexeu completamente na melodia dela. E aí eu consegui, junto com o Lucas, fazer uma melodia adaptando do que o Daniel tinha feito. Quando o Daniel colocou a parte dele, assim, aí ela falou comigo de uma outra maneira, sabe? E aí eu também me apropriei dela, dei minha contribuição na composição e a música ficou pronta. E é uma música que eu amo hoje. Eu canto assim com muita alegria nos shows. O público adora, meu público. Então é assim, às vezes não é aquele momento de mexer com a música. Tem uma expressão que eu ouvi na faculdade uma vez, que eu gosto muito, aí mais para textos literários, mas eu acho que super se aplica à música, que eu tinha uma professora que falava assim, é importante a gente lidar com o texto dormido. É aquele texto que a gente escreve, a gente guarda na gaveta e a gente deixa ele dar uma envelhecida ali. E aí depois de um tempo a gente abre essa gaveta, pega e lê de novo e vê se aquele texto faz sentido. Como ele bate em você naquele novo momento. Às vezes você vai querer mudar alguma coisa, às vezes você vai olhar e vai falar, nossa, não lembrava que eu tinha escrito uma coisa tão legal. E eu tenho isso comigo, assim, a coisa do texto dormido. Às vezes ele envelhece bem, às vezes não. E às vezes a gente tem vontade de mexer, às vezes a gente se identifica mais com ele ainda depois. E aí acho que é isso, é uma coisa do momento, né? Que interessante isso, texto dormido, legal demais isso daí, porque realmente pode acontecer, né? Pode muito. Na biografia do Anthony Kiedis, do Chili Peppers,
tem uma passagem. Quem é que estava trabalhando com ele? O produtor, ai meu Deus, agora escapou o nome. Que fez agora até um especial com Paul McCartney no que tá no Star Plus. Mas é dos Beatles ou só do Paul? Só do Paul. Não vi esse ainda. Enfim, escapou o nome daqui a pouco. Eu vi o Get Back. Sempre que é demais. Maravilhoso. Amei. Mas ele quando ele estava produzindo o 4º álbum do Chili Peppers, que foi o primeiro pela Warner, ele estava na casa do Anthony Kiedis, a banda estava num péssimo momento. Na verdade, tinha 3 pessoas e o Anthony Kiedis quase separado da banda, né? Porque, enfim, ele estava num momento envolvido com drogas e tudo mais. Nossa. Ele dentro da casa do Anthony Kiedis, esperando, sei lá, ele tomar um banho, ele mexendo nas gavetas dele, ele achou um texto dormido. Não creio. Que é um poema, uma história que depois se tornou Under the Bridge. Nossa, que legal, né? E ele falou, você precisa gravar isso. Ele falou assim, não, Antônio Cristo disse, não, isso é uma música, isso é super triste, é meu momento. E tal. Era só um desabafo. The Bridge, o nome da... The Bridge, tal. Ele falou assim, não, você tem que colocar isso pra fora. Nossa. Você vai gravar. Nós vamos pro estúdio. Ele falou assim, eu não sei nem cantar isso, ele falou. Ele fala isso na biografia. Não sei nem cantar um troço desse. Você vai aprender, porque eles nunca tinham feito uma música lenta. Nossa, gente, olha. Então era um texto dormido. Era um texto dormido. Que coisa, né? Música é uma coisa muito... É meio mágico mesmo. E tem um pouco isso do produtor também, né? Porque assim, quem tá com você tem essa sensibilidade, porque tem aquele produtor que é técnico e tem aquele que vive você, né? Acho que você percebe isso muito em casa, né? E é por isso que eu gosto de trabalhar com gente que me conhece, né? É interessante também, às vezes, dar uma chacoalhada e poder trazer ideias frescas de fora. Pode ser muito interessante. Mas como eu sou essa pessoa que gosta de fazer essa coisa tão verdadeira, tão genuína, que converse com o meu eu mais, assim, interno mesmo, né? Eu acho que me agrega, soma pra mim ter uma pessoa que saiba com quem tá lidando, que saiba o que eu tô sentindo, que saiba exatamente quem sou eu como artista, porque a artista tá completamente ligada à pessoa. Não tem como separar. Não tem como, né? Então é por isso que eu sempre trabalho dessa maneira. Dizem que um artista, você só conhece a música pra valer quando você canta ela ao vivo. Você sente isso? Você sente uma diferença de compus, estúdio, agora vou pro ao vivo e aí, sei lá, acho que assume cores diferentes ou... A gente se relaciona de outra maneira com a música, né? A gente se relaciona de outra maneira. Tem músicas que eu gosto mais da versão ao vivo e tem músicas que são tão intimistas que eu prefiro a versão de estúdio. E eu fiz algumas... Acho que as principais, assim, são, claro, as mais intimistas foram as músicas que eu fiz na pandemia. Essas eu gosto mais de ouvir. Eu sinto que eu coloco minha voz diferente, de um jeito mais íntimo, que combina mais com a música quando eu ouço a gravação original, porque eu tava dentro daquela sensação. Quando eu tô no show, eu tô com o público, eu tô ali me dividindo de uma maneira mais pra fora mesmo, assim, me expondo. Eu tô em sintonia com aquela energia que é muito intensa, que tá rolando ali naquele momento. Então a voz sai diferente. E tem essas músicas que são muito intimistas, que eu acho que, por exemplo, a Billie Eilish, ela canta de um jeito e ela consegue cantar daquele jeito mesmo em público. Ela tem, eu acho ela maravilhosa. Eu sou encantada pelo trabalho da Billie Eilish, por ela como cantora. E eu vi o documentário dela e tudo, e eu vi como é esse processo pra ela. É tão legal ver como é pras outras pessoas, né? E eu acho que ela consegue trazer mais ou menos a mesma dinâmica, a mesma vibe que ela tem quando ela tá gravando as músicas. Em muitas das músicas que eu vejo ali no ao vivo. Mas eu não sei, eu não me vejo tanto assim. Então tem essas músicas que são mais íntimas e intimistas mesmo, que eu acho que funcionam melhor gravadas. Agora, a maioria, eu gosto mais da versão ao vivo. Na maneira como eu me entrego nelas, assim, sabe? Entendi. E falando do clipe de Pés Cansados, que você tá caminhando num vale sozinha, descalça,
Enfim, tudo isso era o que você representa a letra, mas representa o momento. Essa era a ideia desde quando fizer um clipe eu quero que ele seja feito desta forma. E como você se envolveu na produção disso? Isso foi... A gente fez várias reuniões com o Oscar Rodrigues Alves, que era o diretor do clipe. E acho que ele sacou bastante a essência da música. A proposta veio dele. A gente estava tendo 1000 ideias e tal, e eu acho que ele foi muito sensível, porque ele entendeu a música por esse lado mais íntimo mesmo e propôs essa coisa que é quase melancólica até, né? Se você parar pra ver o clipe, assim, é todo um mundo, um universo interno ali que tá sendo explorado. Aquela coisa sozinha, no meio de um deserto, aquele mundo tão grande em volta e eu tão pequenininha ali no meio. Tem tantas simbologias, né? E ele propôs isso, que era uma loucura, porque foi um clipe... Foi uma aventura aí pro meio do deserto. Muitos perrengues. Foi muito caro esse clipe. E eu tava tentando segurar um pouco o orçamento, porque era meu... Não sabia o que ia ser a minha carreira, né? Eu tava fazendo um investimento alto. A gravadora também. Então, a gente pensou muito, mas a gente se apaixonou pela ideia e a gente teve que dar um jeito de fazer acontecer. E aí foram 3 dias lá no Valle de la Luna, na Argentina. E valeu muito a pena. E todas as sensações que eu senti ali nas gravações, porque foi um desafio grande, né? Deserto, então era muito calor ou muito frio, era muito vento. Eu comia areia. Nossa Senhora, e o olho, entrava areia no olho. E tudo aquilo acho que ajudou a traduzir a sensação. Entendi. Né? Uma coisa meio sensorial mesmo do que é a música. Então acho que tudo contribuiu muito, assim. Ele teve uma sensibilidade mesmo muito grande pra... É lindo o clipe. Obrigada, eu gosto dele bastante. Lindo mesmo o clipe, assim, é emocionante, visualmente muito bonito. Tem um visual, né, poderoso, né? Poderoso. Que bacana. Poderoso mesmo. E como você lembra das pessoas comentando o clipe? Assim, porque assim, estavam te vendo, afinal de contas, a primeira vez. Em carreira solo. Né? Eu me lembro que bateu bem, assim, no público. Mas foi uma coisa gradual. Quer dizer, existia uma grande curiosidade. Muita curiosidade em torno do que eu iria lançar. Então eu me lembro que a gente mandou o áudio, né, o single para as rádios, e algumas rádios foi antes de lançar, não sei quanto tempo antes. Antigamente era assim, né? A gente mandava coisa física mesmo, né? Sim. E aí, saudade disso. Não é? Nossa. Existe mesmo uma coisa. Eu adoro coisas físicas. Eu também, sabia? Adoro. É meio nostálgico isso. Você poder lidar com o artista, assim, porque é legal, porque você pega, né? Você vê a foto, você mexe, né? Você pega o CD. Exato. E aí a gente mandou, a gravadora mandou a coisa lá, não sei qual era a mídia física, e aí alguém desavisado, não lembro de qual rádio, tocou a música antes da hora. E os Isso acontecia, viu? Acontecia, né? A gente aqui, não se preocupe. Pois é. E aí os fãs gravaram o áudio do rádio e a coisa meio que viralizou um pouco. Um pouco? Foi pro mundo, imagina, né? E eu fiquei... Minha chateação não foi que a música tava no mundo, eu tava louca para as pessoas ouvirem a música. Sim. Só que saiu com uma qualidade horrível. Porque gravaram do rádio, tipo, gravação da gravação. Sim. E aí, eu não queria deixar isso assim, né? Eu falei, poxa, meu primeiro trabalho eu quero que ouçam direito. Direito, lógico. E aí a gente antecipou o lançamento pra poder... Então saiu primeiro a música e depois foi o clipe. Não tinha muito essa coisa de, lança o clipe junto logo. Era diferente, né? Hoje existe uma ansiedade, tem que lançar tudo junto, tem que ter foto, tem que ter vídeo, tem que ter todo plano de divulgação, tudo de redes sociais, tem que estar tudo lá. E não era assim. E aí a gente, quando depois lançou o clipe... Então as pessoas já conheciam a música e eu percebi que o clipe foi muito bem recebido. Mas eu sentia, óbvio, meu comparativo era com a época da dupla. Sim, claro. Né? Então eu sentia alguma resistência em alguns lugares, assim, tipo, menos espaço pra mim. Eu tive que ir conquistando esse espaço de volta. Porque eu não peguei de onde eu parei. Eu virei uma outra artista.
Mas é isso mesmo. Então, é o que acontece mesmo. No mundo inteiro. Né? E eu sabia que isso ia acontecer. Sabe? Eu sabia, tinha certeza. Mas lidar com isso de fato na hora em que acontece requer aí um jogo de cintura, uma habilidade. Aí que eu fui tendo que descobrir como me reinventar, como conquistar de novo esse espaço. Força que você tirou pra tudo, né? Pra tudo. Mas foi muito bem recebido, sim. Eu me lembro com bastante carinho dessa época. Trabalhei bastante essa música, fui a rádios, fui a programas de TV, fiz muito trabalho de divulgação e fui sendo bem aceita, fui ficando feliz com tudo isso, fui comemorando cada passinho que eu fui Demais, dando. incrível. Pra fechar, vou te pedir, se puder, uma palhinha pra gente de Pés Cansados. Você consegue? Bora lá. Vamos lá, a capela, coisa linda. A voz não tá excelente não, porque eu tô saindo de uma sinusite. Mas a gente é só pra gente ouvir sua linda voz. Muito obrigada. Vou pro refrão. Quem souber cantar aí comigo. Depois de tanto caminhar, depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam pra você. Meus pés cansados de lutar, meus pés cansados de fugir, os mesmos pés cansados voltam pra você, pra você. Vou falar uma coisa. Ela falou que tá saindo de uma sinusite, né? Tô saindo. Vejam só, ouçam vocês. Ela tosse no tom. Ah, meu Deus. Ela tosse assim, mas ela tosse no tom. Muito obrigada. Não tem como errar. Obrigada. Sandy, muitíssimo. Que bom te ouvir. Tantas maravilha. Histórias, uma aula de vida, de carreira. Eu que ganhei uma aula aqui, que você sabe muito de música, é muito legal, de cultura musical. E eu fico, assim, babando, porque é uma delícia, é um alimento pra mim, assim, me acrescenta, é uma troca muito boa. Eu que te agradeço. Obrigada. Muito obrigado, foi incrível, porque são... Enfim, a gente está falando aqui pro ouvinte, para quem acompanha, sabe aquela música, eu disse no começo, primeira prateleira da música brasileira, é uma artista completa e é uma emoção falar com você. Muito obrigada, eu fico lisonjeada e feliz de verdade e eu adoro a Rádio Mix, então eu espero voltar. Adoramos você sempre, obrigada, sempre. Obrigada. Muito obrigado. É isso então, pessoal, sabe aquela música, fica com a Sandy, fica por aqui, a gente volta em breve, espero voltar em breve com a Sandy também conosco aqui. Eu espero também. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Muito obrigada. Você ouviu Sabe Aquela Música?